A autoestima de uma mulher é definida pela quantidade de machos que a desejam e perseguem. Necessitam sentirem-se desejadas, razão pela qual incessantemente criam mecanismos para se exporem ao desejo e se esquivarem da fúria dos machos que já conquistaram. Desejam ser perseguidas para que possam repudiar o perseguidor e contar isso a todos, chamando a atenção para seu poder de fascinar e atrair. Olha só, vou te falar uma coisa que vai parecer pesada, mas que você vai reconhecer imediatamente quando eu disser. A autoestima de uma mulher é definida pela quantidade de homens que a desejam e a perseguem. Não é pela carreira, não é pela inteligência, não é pelo caráter. É pelo desejo masculino apontado para ela. E é por isso, senhores, que ela incessantemente cria mecanismos para se expor a esse desejo, uma foto estratégica, uma roupa escolhida a dedo, uma ausência calculada, tudo funcionando como isca, o tempo todo, mesmo que ela nunca admita isso para você. Pois é, e tem mais. Ela não quer apenas ser desejada, ela quer ser perseguida. Mas não para corresponder, não necessariamente. Ela quer ser perseguida para poder repudiar o perseguidor e contar isso a todos. Porque no momento em que ela conta que foi assediada, que foi cortejada, que foi perseguida e que ela escolheu não querer, ela está exibindo ao mundo seu poder de fascinar e atrair. Isso, senhores, é a autoestima feminina funcionando em tempo real, e quase nenhum homem enxerga essa engrenagem girando. Se tem uma coisa que poucos param para observar de verdade, é de onde vem a autoestima de uma mulher. Não estou falando de conquistas profissionais, de diplomas ou de metas batidas, não. Estou falando daquilo que, lá no fundo, move o ponteiro do valor que ela sente por si mesma, e esse ponteiro, senhores, quase sempre aponta na direção do olhar masculino. É curioso como uma mulher pode ter tudo, carreira, beleza, independência, e ainda assim acordar insegura se nenhum homem estiver notando ela naquele momento. Pois, a autoestima feminina funciona como um termômetro social, e o calor que abastece esse termômetro é o desejo alheio. Quanto mais homens a desejam, mais ela se sente valiosa. Quanto mais olhares ela captura numa sala, mais segura ela se sente ao sair de casa. Repara nisso no dia a dia. Uma mulher que entra num ambiente e não recebe atenção, muda o humor, muda a postura, muda até o comportamento. Não é frescura, é um mecanismo profundo que ela mesma muitas vezes não enxerga operando dentro dela. Então, entender isso não é um julgamento, é uma observação. E quando você começa a observar com esse olhar, o comportamento feminino começa a fazer muito mais sentido do que parecia antes. Você para de se perguntar por que ela age assim. E começa a entender a engrenagem por trás de cada movimento, de cada roupa escolhida, de cada post nas redes sociais, de cada ausência estratégica. Há um padrão ali, e esse padrão revela algo muito maior sobre como a atração e o valor se constroem na mente feminina. Agora repara nisso. O desejo feminino não funciona como o masculino. O homem deseja e vai atrás, é direto, é objetivo, é quase instintivo. A mulher não, ela deseja de um jeito completamente diferente. Ela deseja ser desejada. Parece simples, mas quando você entende a profundidade disso, senhores, tudo muda. Ela não quer apenas ser bonita, ela quer que você note que ela é bonita, que você sinta, que você demonstre, porque é nessa demonstração que ela se alimenta. Pois é, e é por isso que você vê mulheres se expondo constantemente, seja numa foto no espelho, num story sem motivo aparente, numa roupa escolhida a dedo para uma saída simples. Não é vaidade à toa, é um mecanismo de captação de desejo funcionando em tempo integral. Ela está sempre, de alguma forma, testando o ambiente, medindo o quanto ainda é capaz de atrair, de fascinar, de prender olhares. E cada curtida, cada comentário, cada olhar demorado, abastece algo dentro dela que vai muito além da superfície. Então, quando você entende que o poder do desejo feminino está justamente em ser o objeto do desejo alheio, você para de se surpreender com certos comportamentos. Você entende porque ela flerta sem intenção real, porque mantém admiradores que nunca vai corresponder, porque some e reaparece em momentos estratégicos. Há uma inteligência emocional operando ali, muitas vezes inconsciente, mas extremamente eficiente, e ela vai muito além do que parece à primeira vista. Olha só,
A sedução para uma mulher não é necessariamente sobre querer alguém, é sobre confirmar que ela ainda pode. Repara nisso com calma, porque é sutil mas poderoso. Ela pode estar num relacionamento, pode não ter interesse nenhum no homem à sua frente, mas ainda assim vai seduzir, vai sorrir de um jeito específico, vai jogar o cabelo, vai deixar o silêncio durar um segundo a mais do que o necessário. Não porque quer algo, mas porque precisa saber que ainda tem esse poder nas mãos. Pois é, a sedução funciona como um espelho para ela. Cada vez que um homem cede ao charme dela, cada vez que ela percebe que despertou algo em alguém, ela recebe uma confirmação de que ainda é desejável, ainda é relevante, ainda tem valor. Senhores, isso é autoafirmação pura, disfarçada de jogo amoroso. E o mais interessante é que ela raramente tem consciência total disso, age por impulso, por instinto, mas o resultado é sempre o mesmo, ela sai do encontro se sentindo melhor consigo mesma. Então, se você já se perguntou por que uma mulher flerta sem dar continuidade, porque ela aquece e esfria sem motivo aparente, agora você tem a resposta. Ela não estava te enganando necessariamente, ela estava se reafirmando. E entender isso muda completamente a forma como você interpreta esses comportamentos no dia a dia. Porque quando você para de levar pro lado pessoal e começa a enxergar o mecanismo, você ganha uma clareza que pouquíssimos homens têm. Agora repara nisso, não existe nada que abale mais profundamente uma mulher do que ser rejeitada de forma inequívoca. Estou falando daquele momento em que não tem como interpretar diferente, em que fica claro que seus favores, sua atenção, sua presença, foram recusados. Isso não é apenas uma decepção emocional, é um golpe direto na estrutura do amor próprio dela. Porque se a autoestima dela depende de ser desejada, a rejeição é o oposto exato disso, é uma negação do valor que ela acredita ter. Pois é, e é por isso que a rejeição feminina raramente é silenciosa. Ela mobiliza, ela transforma, ela aciona mecanismos que ficavam adormecidos. Uma mulher rejeitada não simplesmente aceita e segue em frente do jeito que um homem faria. Ela processa aquilo de um jeito muito mais intenso, porque o que foi rejeitado não foi apenas ela como pessoa, foi a imagem que ela tinha de si mesma. Senhores, é quase como se o espelho tivesse quebrado, e ela precisasse encontrar outro que a reflita do jeito que ela quer se ver. Então, quando você vê uma mulher reagindo de forma desproporcional a uma rejeição, agora você entende o porquê. Não é drama, é a estrutura psicológica dela sendo abalada na base. E o mais revelador disso tudo é o que acontece depois da rejeição, porque a resposta dela vai dizer muito sobre como ela foi construída por dentro. E é exatamente aí que o comportamento feminino se torna ainda mais fascinante de observar. Olha só, existe um jogo que acontece o tempo todo e que poucos conseguem enxergar com clareza. A mulher quer ser perseguida, mas não quer ser alcançada tão facilmente. Ela quer que você vá atrás, que demonstre interesse, que insista, mas no momento em que você faz isso, ela repudia. Parece contraditório, mas não é, porque o objetivo nunca foi você em si, foi a perseguição. É o ato de ser caçada que alimenta o ego dela, não necessariamente o caçador. Pois é, e quando ela repudia o perseguidor, repara no que ela faz em seguida. Ela conta para alguém, uma amiga, uma prima, às vezes posta nas redes de forma velada. Por quê? Porque ao contar que foi perseguida e que repudiou, ela está exibindo seu poder de fascinar. Está dizendo ao mundo, olha só quantos me querem, olha só o quanto sou desejada, e mesmo assim escolho não querer. Senhores, isso é gestão de valor social funcionando em tempo real, e ela faz isso de forma quase automática. Então, quando você entende esse jogo, você para de ser peça dele. Você entende que correr atrás demais não demonstra interesse genuíno aos olhos dela, demonstra disponibilidade excessiva, e disponibilidade excessiva destrói atração. O homem que é fácil de alcançar perde o valor instantaneamente nesse jogo. E é justamente aí que entra um dos conceitos mais poderosos quando se fala em atração masculina, algo que vai muito além de simplesmente ficar distante. O homem inacessível não apenas intriga, ele ativa. Quando uma mulher percebe que não consegue ler um homem completamente, que ele não corre atrás,
porque ele não demonstra a necessidade da aprovação dela, algo muda dentro dela. O que era indiferença vira curiosidade, e a curiosidade vira esforço. De repente ela está se arrumando mais, mandando mensagem primeiro, criando situações para estar perto. Tudo isso acionado por uma coisa simples, a inacessibilidade. Pois é, e isso tem uma explicação psicológica muito clara. O que é fácil não tem valor percebido, é lei universal. Quando algo exige esforço, o cérebro automaticamente atribui mais importância àquilo. Com a atração feminina funciona exatamente assim. O homem que ela precisa conquistar vale mais do que o homem que já está conquistado. Então, senhores, se você quer despertar atração genuína, precisa entender que estar sempre disponível é o caminho mais rápido para se tornar invisível. Então, como aplicar isso na prática? Simples, não seja o homem que responde em segundos toda vez, não seja o homem que cancela seus planos para agradar, não seja o homem que precisa de validação constante dela. Tenha sua vida, seus projetos, seu próprio mundo, e deixe que ela encontre espaço para entrar nele, não o contrário. Homens que leram obras como Nice Guy, de Robert Glover, ou Mercado de Sedução, de Rollo Tomassi, entendem bem essa dinâmica na prática. Há algo ainda mais profundo nessa equação que estamos chegando. Quando uma mulher é rejeitada por um homem que ela tentou seduzir e não conseguiu, acontece algo muito específico dentro dela. A inércia quebra, aquela zona de conforto onde ela estava, segura, sendo admirada sem se esforçar muito, desaparece. E no lugar entra uma energia que ela raramente usa, a energia de ir atrás, de se mobilizar, de virar o jogo. A rejeição, paradoxalmente, é o maior ativador da sedução feminina. Pois é, mas repara que essa mobilização não vem de um lugar de afeto genuíno, vem de um lugar de amor próprio ferido. Ela não vai atrás porque descobriu que gosta de você de verdade, ela vai atrás porque sua rejeição disse para ela que você não a considera tão valiosa quanto ela acredita ser. E isso ela não aceita. Senhores, o que parece interesse romântico muitas vezes é apenas uma resposta do ego tentando restaurar o equilíbrio que foi quebrado. É vingança emocional disfarçada de atração. Então, quando você enxerga isso, você entende por que manter o valor, manter a postura e não se render facilmente é tão poderoso. Não é crueldade, não é jogo sujo, é simplesmente entender como a psicologia feminina opera e se posicionar de forma inteligente dentro dessa dinâmica. Pouquíssimos homens têm esse nível de clareza, e os que têm, mudam completamente a forma como se relacionam. E agora que você chegou até aqui, você já não é mais o mesmo de quando começou.